Olá, pessoal! Esse é o último vídeo de polinômios que nós vamos trabalhar, né, para a gente poder encerrar o conteúdo. A gente vai ver relações de Girard, que é o conteúdo que nos permite achar as raízes de um polinômio de qualquer grau e poder fatorar um polinômio completamente. Bom, essas relações de Girard, na verdade, a gente já viu alguma coisa quando nós trabalhamos matemática 1, justamente quando a gente trabalha resolver as equações de segundo grau, que é encontrar as raízes de um polinômio de grau 2, por soma e produto. Inclusive, aqui eu vou repetir o procedimento que eu costumo fazer em matemática 1. Então, eu vou comparar a f de x na forma x ao quadrado mais bx mais c com o desenvolvimento da forma fatorada. Então, a forma fatorada A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Esse A é o mesmo da forma geral, né, da função polinomial de grau 2, e x1 e x2 são as raízes. Então, se a gente multiplicar, até se a gente quiser, né, fazer a distributividade, né, x vezes x ao quadrado, x vezes menos x2, então menos x2x, menos x1x, e o último mais x1, x2. Então, organizando agora esse polinômio para separar, para comparar os coeficientes A, B e C. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Notem que esses dois termos aqui com x, um é menos x2 e o outro é menos x1. Então, a gente pode botar menos em evidência e aí vai ficar somando x1 mais x2 multiplicando x. E, por fim, o produto. Então, quando eu falava em matemática 1, a soma e produto, era justamente isso. Porque se a gente igualar essa equação a zero, a gente vai poder simplificar pelo a e ficar simplesmente com x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x, mais x1 vezes x2 igual a zero. Então, aquele esquema, o coeficiente que multiplica x é a soma das raízes com sinal contrário. E o termo independente é o produto das raízes. Então, nos possibilita resolver pelo método da soma e produto. Então, a gente pensa em valores inteiros que satisfazem essas relações, e é isso que as relações de Girard vai poder nos ajudar. Porque, mesmo sem ter uma fórmula, a gente vai conseguir, né, às vezes de uma maneira mais fácil, às vezes de uma maneira menos fácil, obter as raízes, porque aqui a gente sabe. É só pensar em dois números que a gente sabe a soma e sabe o produto. Então, às vezes, por um cálculo mental rápido, a gente consegue chegar nesses valores. Então, é assim que a gente fazia por soma e produto lá na matemática 1. Então, agora, relacionando o desenvolvimento da forma fatorada com a forma geral, vai ficar ax ao quadrado menos a vezes x1 mais x2x, mais a vezes x1 e x2. Aí a gente vai poder comparar. Notem que, da forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c, aqui ó, o a é o mesmo, então o fator de x ao quadrado não nos acrescenta nada em relação às raízes, mas aqui com b, ó, b é igual a menos a vezes a soma das raízes. Então, a gente sabe daqui que a soma das raízes é b, aliás, menos b sobre a. E aqui, quem é o termo independente? A x1 vezes x2. Então, o produto das raízes, que nesse caso são só duas, vai ser c por a. Então, aqui são duas relações de Girard, porque o polinômio de grau 2 tem duas raízes. Né? Então, aqui a gente consegue relacionar os coeficientes com as raízes do polinômio. A gente pode fazer a mesma coisa com grau 3. Ó, notem que aqui já tinha tudo direitinho no arquivo de vocês. A gente pode fazer a mesma coisa com grau 3. E ao fazer com grau 3 e com grau 4, eu espero que vocês notem padrão
nessas relações dos coeficientes da forma geral do polinômio com as raízes do polinômio, e aí a gente consiga obter as relações de um polinômio de qualquer grau. Então, aqui eu vou partir do mesmo princípio, né? Então, A vezes x menos x1, a forma fatorada de g de x, um polinômio de grau 3. Então, A vezes, então aqui também eu vou chamar de g de x, né? A vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3. Notem o seguinte, por uma pequena economia, esses dois primeiros termos aqui, eu já vou usar o resultado do anterior, que eu já sei a multiplicação, que vai ficar x² menos x1 mais x2, que multiplica x, mais x1 vezes x2. E aí eu vou multiplicar esse resultado que está entre colchetes por x menos x3, usando aquela dica que eu disse para vocês de escrever os termos como se fosse uma multiplicação de números inteiros, né? Então, ou fazer que equivale, né, a multiplicar todo mundo por todo mundo, pensando na distributividade. Mas eu acho que aqui fica mais organizado. Então, notem, ó, menos x3 vezes x1, x2. Então, vai ficar menos x1, x2, x3. Agora, menos x3, que multiplica x1 mais x2, x. Certo? Então, isso aqui já foi. E agora, menos x3 vezes x². Então, aqui, os termos com x3 já foram feitos. Agora, vamos passar para o termo x. Então, x vezes x1, x2. Então, vou botar embaixo na coluna do x, referente à coluna do x. X vezes menos x1 mais x2 vezes x. Então, vai ficar x². Então, vou colocar referente à coluna do x². E x vezes x², que é x². Então, aqui vai ficar x². Aqui, ó, se a gente colocar em evidência o menos também, quem é que vai ficar multiplicando o x²? x1 mais x2 mais x3. Então, isso vai ficar multiplicando x². Para ficar no mesmo padrão, eu vou multiplicar, então, 2 a 2. Então, vou multiplicar x3 por x1 e x3 por x2, para ficar os pares, né, das raízes se multiplicando. E simplesmente por uma simples conveniência, eu vou começar com x1, x2. Aqui só na linha de baixo, eu não notei aqui, ó, que quando a gente for multiplicar o x3 por x1 mais x2, vai ficar mais aqui, ó. É porque menos que vezes menos vai ficar mais. Isso não tinha atentado. Então vai ficar x1 vezes x2, x1 vezes x3 e x2 vezes x3. Só vou colocar na ordem numérica. Então isso é o que vai multiplicar o x. Então essa é a soma de pares de raízes, né, se multiplicando. E o termo independente, menos x1, x2, x3. Agora, para obter g de x, só falta multiplicar por a e comparar. Então, vai ficar ax menos a vezes x1 mais x2 mais x3, multiplicando x², mais x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, multiplicando x, e menos, faltou o a multiplicando, menos a vezes x1, x2, x3. Então, pelo mesmo parâmetro, né, g de x igual a ax² mais bx² mais cx mais d, aqui também, ó, sempre com maior potência não vai nos acrescentar, como eu já comentei. Aqui, ó, quem é que multiplica x²? B na forma geral e na forma, pelo desenvolvimento da forma fatorada, menos a vezes x1 mais x2 mais x3. Isso quer dizer que a soma das raízes, só que agora são 3, é novamente menos b sobre a.
Então, ó, notem que a gente já conseguiu assumir um padrão. Então, só que no caso anterior, a soma das raízes eram apenas duas raízes, x1 mais x2, no polinômio de grau 2, e agora o polinômio de grau 3 é a soma de três raízes. Mas já aqui, já fechou o padrão, né? A soma das raízes é menos b sobre 2a. E o C? O C é a vezes x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3. Então, aqui, ó, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, se a gente passar o A dividindo, fica C sobre A. Aí vocês vão dizer, ah, mas não tem padrão, porque o anterior era... Aqui eu vou botar o polinômio de grau 2, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. x1 mais x2 era menos b sobre a. E x1 vezes x2 é mais c sobre a. Só que aí qual é a questão? No polinômio de grau 2, nós só temos duas raízes. Então aqui a gente fica sem mais alternativas, a não ser o produto de x1 por x2. Mas se a gente pensar assim, então, será que não vai poder ser o produto de duas raízes, né? E fazendo a combinação de todas as possibilidades, né? Então, de todas as raízes, pegar o produto de duas e somar esses resultados? Então, a gente vai pensar se isso é verdadeiro ou falso, se vai ter sentido quando a gente passar para um polinômio de grau 4. E aqui o termo independente, que é o que falta, é menos a vezes x1, x2, x3. Agora sim, nós temos o produto de todas as raízes. Quem é o produto de todas as raízes? Menos d sobre a, que também tem uma similaridade com o anterior, né? O anterior, x1, x2, a não ser o sinal, c sobre a era o termo independente, que aqui no grau 2 é c, dividido pelo A. Aqui vai ser menos, mas vai ser o termo independente, né? A gente chamou de D. Então, ó, notem que aqui nós temos três relações de Girard, porque nós temos três raízes. Os sinais ficam se alternando, né? Então, aqui está coerente também. Aqui é 2, porque parou na segunda, só tem duas relações. Né? Então, a primeira sempre começa com menos, depois é com mais, a terceira com menos. Isso significa que eu já estou pensando, né, projetando o futuro. Se tiver um produto de 4, aliás, num polinômio de grau 4, o produto de 4 raízes, bom, vai ser a quarta equação. Então ela vai ser positiva de novo, porque vai sempre encadear menos, né, o sinal menos, mais, menos. Então a próxima vai ser mais se eu tivesse um grau maior, se tivesse mais raízes. Então essas aqui são as relações de Girard, polinômio de grau 2 e polinômio de grau 3. O que eu estou pensando se eu conseguir observar o padrão correto do polinômio, né, as relações de Girard? Então, quer dizer, se eu pegar um polinômio de grau 4, que a forma fatorada ficaria a vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3, vezes x menos x4, e isso seria um ax ao quadrado. Aliás, ax na 4, né? Quarto grau, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx mais e. Se eu conseguir observar bem o padrão do grau 2 e do grau 3 e já pensar em estender para o grau 4, vai ser o seguinte, a soma das raízes, que é sempre o primeiro. Então, agora são 4, x1, x2, mais x3, mais x4, isso vai ser o quê? Menos b sobre a. Então, sempre começa com a soma das raízes. Então, posso pensar assim, ó, a gente começa com a soma das raízes 1 a 1, né? Porque com as raízes isoladas. A segunda relação, a gente faz o produto 2 a 2. Só que agora são 4 possibilidades, são 4 raízes. Então vai ter x1 com x2,
x1 com x3 e x1 com x4. Depois, o que mais que pode ter? Com x2, pode ser x2 com x3, pode ter x2 com x4. Quem mais ainda? Ó, notamos que já fizemos toda com x1, agora com x2 e pensando agora x3. x3, ó, com x1 já foi, com x2 já foi, agora com x4. E essas são todas as possibilidades. Então, 2 a 2 sempre vai ser C sobre A. Agora, será que não está faltando nenhuma aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente pode pensar? Nós temos 4 raízes. Então, de quantas maneiras diferentes nós temos como considerar grupos de 2 raízes? Então, a gente pode pensar assim, são 4 raízes. Para a escolha da primeira raiz, a gente tem 4 possibilidades. Para a escolha da segunda raiz, porque são todas raízes diferentes, não vai ter combinação de x1 com x1, x2 com x2 e etc. Então vão ser 3 possibilidades. E aqui não aparece também na outra ordem, por exemplo, x1, x2, não vai aparecer x2, x1, o resultado é o mesmo. Então, a gente divide esse resultado por 2. Então, são 6 possibilidades de 4 raízes formar grupos ou conjuntos de 2 raízes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu acertei na combinação de todas elas. Então, se eu conseguir também generalizar, o que vai acontecer? A próxima relação de Girard vai ser escolhendo 3 raízes das 4 que nós temos. Então, quantas vai ser? Pela análise combinatória, se eu tenho que escolher 3 de 4, equivale, né? Se eu tenho 4 e vou escolher 3, equivale a escolher a que eu não vou considerar. Então, aqui, ó, eu tenho x1, x2, x3, x4. Então, quantas formas a gente tem de escolher 3? Nós temos 4, porque eu posso não escolher x1, eu posso não escolher x2, eu posso não escolher x3, ou eu posso não escolher x4. Então, eu vou colocar só na ordem, né? Primeiro eu não escolho x4, depois não escolho x3, depois não escolho x2 e depois não escolho x1. Então, pela sequência aqui, vai ficar ó, B, C, D sobre A. Mas tem ainda uma quarta relação de Girard, polinômio de grau 4. Agora, são produtos com 4 raízes. Como nós temos 4 raízes, só existe uma forma de fazer isso. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Então, isso aqui vai ser mais E, né? Porque se nós estamos alternando, E sobre A. Então, se o padrão já eu reconhecer certo, se eu fizer essa multiplicação aqui, fazendo a distributividade, todo aquele trabalho, a gente vai chegar exatamente nesse trabalho, tá? Nesse resultado. Então, vamos ver se isso procede. Bom, o que eu vou fazer? A vezes x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4. Eu vou fazer 2 a 2 pela fórmula que eu já sei desde o primeiro polinômio, do primeiro exemplo do polinômio de grau 2, para dinamizar aqui e não passar muito trabalho. Então, ó, x menos x1 vezes x menos x2 vai ser x ao quadrado menos x1 mais x2 é x, mais x1, x2. Então aí eu vou multiplicar por x2 agora, x menos x3 é x menos x4, vai ficar x3 mais x4x, mais x3 vezes x4. E aí eu vou multiplicar esses dois polinômios de grau 2. Vou usar aquele recurso, né, de colocar um abaixo do outro. Vamos ver se os padrões que eu consegui perceber, né, vão ser reconhecidos. Claro que aqui a gente vai passar um pouquinho só mais de trabalho, né? Aqui é super direitinha, então vamos lá. Vou até acelerar o vídeo, né, porque isso aqui é mais trabalho na sala mesmo pra vocês acompanharem. Então aqui vai ficar x1, x2, x3, x4. Aí, ó, x1 mais x2 vezes x3, x4, vai ficar menos x1 mais x2 vezes x3, x4 vezes x. E por último, x3, x4 vezes x ao quadrado. Vou pro próximo termo, agora que eu já multipliquei tudo x3, x4, agora eu vou multiplicar menos x3 mais x4 vezes x. Por x1, x, então isso vai ficar um coeficiente de x, só que aí vai ficar menos x3 mais x4 vezes x1, x2. Aqui multiplicando x com x vai dar o termo de x ao quadrado, quem vai multiplicar, vai ficar mais x1 mais x2 vezes x3 mais x4. Então tudo isso vai ficar multiplicando x ao quadrado, e por último, menos x3 mais x4 vezes x ao cubo. Então aqui a gente ainda tem que multiplicar a de cima tudo por x ao quadrado. A gente já fez esse termo do meio, agora falta esse. Então x1, x2, x ao quadrado,
menos x1 mais x2 vai ficar x ao cubo menos, e o último, x na 4. Agora é a hora da verdade, né? Se vai ficar aquilo mesmo. Já vai dar para perceber se o padrão estava certo ou estava errado. Então, colocando x3 em evidência negativo também, ó, vai ficar a soma das raízes individuais. Depois aqui a gente vai ter que manipular um pouquinho. Ó. Aqui, ó, x1 por x3, x1 por x4. E aqui eu vou começar com esse extrapolando x1, x2. Então, x1, x2, x1, x3, então esse aqui já foi, x1, x3, x1, x4. Depois x2, x3, x2, x4. Então ficou 1, 2, 3, 4. Opa, esqueci ali o x2, x4. x2, x4. E aqui, ó, x3, x4. Esses termos vão multiplicar x ao quadrado. Então aqui, ó, vem 4, 5, 6 termos. Todos aqui. Agora, quem vai ficar multiplicando x? Então aqui eu também vou ter que fazer distributividade e vai acabar ficando produto de três raízes, ó. Aqui, ó, x1, x1, x2, x3, só pra ficar na mesma ordem. Ó, x1, x2, x3, x1, x2, x4. Depois x1, x3, x4. Então, ó, 1 sem x4, 1 sem o x3, 1 sem o x2 e o último x2, x3, x4, que é o termo sem x1. Ó, tudo multiplicando x e o último termo independente, x1, x2, x3, x4. Então, h de x é a vezes tudo isso aqui. Então, a x na 4 menos a vezes x1 mais x2 mais x3 mais x4 vezes x ao cubo mais a vezes x1 x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, x ao quadrado. Então, por isso que é bom estar acelerado. E agora eu vou acelerar ainda mais. Agora os produtos com 3 termos. E o produto com as 4 raízes. Então, realmente aqui, quem vai ser o B menos A vezes a soma das raízes. Então, quem é a soma das raízes? x1 mais x2 mais x3 mais x4 menos B sobre A. Ó, notem aqui, ó, quem é agora o C. O C é A vezes... Eu vou botar pontinhos até o último x3, x4, porque vai dar exatamente aquela relação que eu conheci o padrão anteriormente. O próximo vai ser D, então vai CD, aí vai ficar menos A, vezes o produto 3A3. Não, aqui x1, x3, x1, x2, x3. Né? Já até a minha letra mais horrível ainda. Também vou botar pontinhos pela questão do espaço, x2, x3, x4. Então quer dizer que esses produtos 3A3, x1, x2, x3 até x2, x3, x4 é menos D sobre A, e o produto das 4 raízes é E sobre A. Então, realmente, o padrão se confirmou. E o padrão confirmando, a gente pode pensar em quando o polinômio tiver grau 5, quando o polinômio tiver grau 6, claro, cada vez as relações vão ficar maiores e as relações vão ter tantas relações quanto raízes, que também corresponde ao grau dos polinômios. Mas aí a gente já encontrou a chave da padronização das relações de Girard. Então agora a gente vai fazer só exercício, né, usando essas relações de Girard para resolver problemas e depois conseguir fatorar um polinômio do zero, como eu prometi para vocês. Ó, então, exemplo 27. Determine as raízes do polinômio sabendo que uma das raízes tem multiplicidade 2. Em seguida, determine a forma fatorada de p de x. Então, notem que esse exemplo ainda não é aquele tipo que a gente vai começar só com um polinômio. Aqui ele nos deu dicas. E o conhecimento de teoremas que a gente estudou durante o bimestre são bastante importantes. Então, aqui, ó, se a gente tem um polinômio de grau 3, esse é um dos teoremas, né? Nós temos 3 raízes. Como ele falou, que ele deu essa dica, né? Que uma das raízes tem multiplicidade de 2, quer dizer que nós temos que uma raiz é repetida 2 vezes. Então, por exemplo, não é x1, x2, x3, considerando que sejam valores diferentes, mas que nós temos uma repetição. Então, por exemplo, ficaria x1, x1, x2, por exemplo. Mas aí nós usamos as relações de Girard. Lembrando que também, ó, na verdade, nós temos apenas 2 raízes para descobrir. Então, a gente não precisa obter as 3 relações de Girard. Basta a gente ter 2 equações, 2 das relações, para conseguir descobrir as raízes por causa dessa dica, né? Então, aqui, por exemplo, qual é a primeira relação de Girard? A soma das raízes é sempre o B menos B sobre A. O produto 2 a 2, então x1, x2, x1, x3 e x2, x3, isso aqui é C
sobre A, né? Então, aqui, A, B, C, D. E aqui, como eu disse para vocês, eu não vou precisar da última relação, porque a gente, na verdade, só tem duas raízes. Então, eu vou transformar essas duas relações aqui, falando das raízes com a repetição. Então, aqui, ó, x1 mais x2, na verdade, é x1 mais x1 mais x2 é menos b. Então, 5 sobre a, que é 1. E a segunda aqui, ó, x1, x2, na verdade, é x1, x1. x1, x3 é x1, x2. E x2, x3 seria x1, x2 também. Então, isso é igual a C, que é 7, sobre A, que é 1. Então, nós temos essas duas relações de Girard adaptadas ao nosso problema com a raiz repetida. Então, aqui nós temos 2x1 mais x2 igual a 5. Aqui nós temos x1 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2. Isso é igual a 7. Então, nós temos essas duas relações aí para descobrir x1, x2. Aqui, ó, eu vou isolar a primeira equação, por exemplo, x2 igual a 5 menos 2x1, e substituir x2 nessa segunda relação. Eu acredito que seja mais fácil de fazer. Então, aqui, 5 menos 2x1 igual a 7. Vai ficar uma equação de segundo grau. Então, aqui vai ficar mais 10x1 menos 4x1 ao quadrado menos 7 igual a 0. Então, menos 3x1 ao quadrado, que vai ficar com esses dois termos com x1 ao quadrado. Isso aqui eu também posso acelerar o vídeo, né? Porque são conta de segundo grau, né? Mais 10x1 menos 7 igual a 0. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, menos 10. Estou pegando o negativo, menos 14 sobre menos 6, dá 7 terços. E pegando o positivo, dá menos 6 por menos 6, que dá 1. Então, x1 linha, x1 duas linhas. Isso não quer dizer que as duas são válidas. A gente tem que verificar. Uma que a gente pode verificar é usando a terceira relação que a gente não botou no sistema. O produto das equações tem que dar menos x1, x2, x3, tem que dar menos d sobre a. Então, x1 ao quadrado vezes x2, né, porque vai ficar x1, x2, que é x1 ao quadrado vezes x2, menos d vai dar 3. Então, assim, a gente pode confirmar o resultado. Então, olha só, x2 linhas é 5 menos 2, que dá menos 14 terços, isso aqui é 1 terço. 15 menos 14, isso. x2, duas linhas, ficaria 5 menos 2, que ficaria 3. Então, será que é esse x1, x2 linha ou x1, x2, duas linhas? Eu vou verificar por esse produto. Ó, x1, x2 linha, então vai ficar 7 terços ao quadrado vezes 1 terço. Isso aqui nunca vai dar 3, né? Isso aqui vai ficar 49 nonos vezes 1 terço. Vai ficar 49 sobre 27, não vai dar 3. Mas agora, com o x2, x1, x2, duas linhas, vai ser 1 ao quadrado vezes 3, que é 3. Então, é esse conjunto que é válido. Ó. Então, x1 igual a x2, que é igual a 1, e x3 é igual a 3. Então, aqui está as três raízes desse polinômio. E aí, encontrar a forma fatorada é barbada, porque o A é 1, então esse P de x vai ser simplesmente x menos 1, vezes x menos 1, vezes x menos 3, a forma fatorada completa. Certo? Então, passamos para o próximo exercício. Determine uma função polinomial de grau 3 com raízes x igual a menos 1, x igual a 2 e x igual a 5. A gente já resolveu esse exercício pensando na forma fatorada. Então, aqui eu vou dar uma alternativa, né? Porque a gente sabe assim, ó, tem as três raízes. Escolhendo um valor de A, substitui o A e as três raízes, multiplica todo mundo por todo mundo
e já vai ter um polinômio de grau 3, que foi o que ele pediu. E agora pelas relações de Girard. Quem sabe as relações de Girard de cor vai ter alternativa, vai ter que comparar o que acha mais fácil. Então aqui, ó, a gente sabe que a soma das três raízes, é menos b sobre a, né? Pensando, p de x, ax ao quadrado, ax ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais d. Então, a soma das raízes, menos b por a. Aí, os produtos 2a2, x1, x2, x1, x3 e x2, x3 vai dar c sobre a. E x1 vezes x2 vezes x3 vai ser ABC D sobre A. Então, aqui, quem é B? É menos A vezes a soma. C é A vezes esses produtos 2a2. E o D menos A vezes o produto das raízes. Então, escolhendo o valor de A, eu vou escolher o valor de A depois. Então, aqui, ó, menos A vezes a soma das raízes. A soma das raízes, 5, 7, menos 1, 6. Então, B é menos 6A. Aqui, o produto do 2A2, menos 1 com 2, menos 2, menos 1 com 5, menos 5, e 2 com 5, 10. Então, C vai ser A, 3A, né? 10 menos 7. E aqui, menos A vezes o produto de todas as raízes, menos A vezes menos 10, que dá 10A. Então, meu P de x é ax ao cubo, menos 6ax ao quadrado, mais 3ax, mais 10A. Eu vou escolher um valor de A, 4. Vocês podem escolher qualquer um. Então, vai ficar 4x ao cubo, 6 vezes 4, 24, 3 vezes 4, 12. E aqui está o meu polinômio de grau 3 com raízes menos 1, 2, 5 e o A igual a 4. Isso também é para praticar, né? É bom para praticar as relações de Girard. Agora sim a gente vai conseguir fazer o segredo que eu disse para vocês, que é, na verdade, aqui o A igual a 1 vai facilitar e eu vou focar no termo independente. Por quê? Porque a gente sabe que o produto das 5 raízes desse polinômio vai ser mais menos mais menos f sobre a. Então, vai ser menos 12. Então, o produto de todas as raízes deste polinômio de meu Bafomé, e para não dizer meu Deus, é menos 12. Então, notem aqui, ó, se essas raízes forem números inteiros, o produto delas é menos 12. Então, o que a gente conclui daí? A gente conclui que, se tivermos raízes inteiras, essas raízes dividem o menos 12. Ou dividem o 12, o sinal aqui é o que menos importa, porque, né, mais ou menos a gente vai incluir na conta. Então, se a gente pensar em todos os divisores de 12, nós temos os potenciais, as potenciais raízes desse polinômio. Então, quem é que divide 12 ou menos 12? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, até mais ou menos 12. Então, a gente tem que, basta encontrar uma raiz que a gente já consegue
e encontrando as outras raízes e fatorando o polinômio. Então, aqui, ó, a gente vai começar pelo mais fácil, tentando. Aí é tentar mesmo, tá, pessoal? Tentando as mais fáceis, 1 ou menos 1. Eu vou começar por P de 1. Então, vai ficar 1 na 5, menos 1 na 4, menos 7 vezes 1 ao cubo, mais 11 vezes 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 12. Aqui o 1 se anula, aqui vai dar 23, mais 7 com 8 vai dar menos 15. Isso não vai dar zero, então x igual a 1, infelizmente, não é a raiz de p de x. Mas vamos tentar outra, é menos 1. A gente sabe que o 1 já não é a raiz, então menos uma possibilidade. Vamos fazer p de menos 1. Então, aqui, menos 1 na 5, menos 1. Menos 1 na 4, mais 1, mas tem o menos na frente. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos 7 é mais 7. Menos 1 ao quadrado é 1, então aqui vai ficar mais 11. Menos 8 vezes menos 1 vai dar mais 8, mais 12. Infelizmente, isso também não é zero, isso significa que x igual a menos 1 também, infelizmente, não é raiz de p de x. 2 na 5, 32. Menos 2 na 4, menos 16. Menos 7 vezes 8, menos 56. Mais 11 vezes 4, mais 44. Menos 8 vezes 2, menos 16, mais 12. Aqui, ó, menos 16, menos 16, 32 se anula. 44 com 12 dá 56. Isso aqui vai dar zero. Isso é excelente porque a gente acabou de descobrir que x igual a 2 é raiz de p de x. E aí a gente vai começar a conseguir fatorar esse polinômio. Se é raiz, o resto da divisão de p de x pelo divisor x menos a raiz, que é x menos 2, o resto é zero. E esse procedimento a gente já fez em exemplos anteriores para fatorar o polinômio. Eu vou fazer por Briot-Ruffini, porque é um processo mais rápido. Por Briot-Ruffini, eu coloco a raiz aqui nessa cela da grade de Ruffini, repito os coeficientes, então 1, menos 7, 11, menos 8 e 12. Separando o termo independente. Repete o primeiro, também vou acelerar. Acelerou. 2 menos 1, 1. 2 menos 7, menos 5, menos 10. Mais 11, 1. 1 por 2, menos 8. Menos 6, menos 6 por 2, menos 12. Mais 12, 0. O que isso significa? Que o p de x foi dividido por x menos 2, resultou num polinômio de grau 4, em que aqui temos os coeficientes. X na 4, mais x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais x menos 6. Então, notem que, em vez de ficar testando outros divisores do polinômio de grau 5, a gente reduziu o p de x nesse produto. Então, ó, aqui a gente já achou a primeira raiz. Na verdade, eu posso chamar de x1 igual a 2. Então, onde é que eu vou achar as outras 4 raízes? Aqui, em x menos 2? Não, a gente vai achar as outras raízes nesse polinômio de grau 4. Então, em vez de ficar testando todas as possibilidades, a gente também pode observar o termo independente desse polinômio de grau 4, que é o menos 6. Então, eu sei que as raízes desse polinômio de grau 4, se forem as raízes inteiras, elas dividem menos 6. Então, se eu pensar agora nos divisores de menos 6, eu tenho as possíveis raízes, então, candidatas a raízes desse polinômio de grau 4. Ou seja, quem é que divide 6? Ou menos 6? Mais ou menos 1, que a gente já testou, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Isso quer dizer que esse mais ou menos 4 e esse mais ou menos 12, eles não precisam ser mais testados. E, na verdade, mais ou menos 1, se não foi de p de x, não vai ser raiz desse polinômio de grau 4 da mesma forma. Só eu precisaria testar o 2, porque eu ainda não descartei o 2 como possível raiz desse polinômio de grau 4, porque 2 divide 6. Então, o que eu vou fazer?
Esse polinômio grau 4, que eu vou chamar de Q de x, eu vou calcular Q de 2, para ver se 2 é a raiz desse polinômio de grau 4. Não esqueçam que a gente pode ter raízes repetidas, né? Então, esse seria o caso. 2 na 4 é 16, mais 8, menos 5 vezes 4 é menos 20, mais 2, menos 6. Então, aqui dá menos 26, e aqui 8, 10, 26. 26 menos 26 é 0. Então, ó, x1 é igual a x2 é igual a 2. Nós temos uma raiz repetida. Então, quer dizer que esse polinômio de grau 4, ele é divisível de novo por d de x é x menos 2. Então, eu vou fazer o procedimento de Briol-Ruffini novamente. Então, né, aquele acelerou. 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, menos 1, menos 5, 1, 1 vezes 2 mais 1, 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. O que isso significa? Que esse Q de x, esse polinômio de grau 4, ele é escrito como produto de x menos 2 por esse polinômio de grau 3. Então, que aqui estão os coeficientes. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3. Então, novamente, eu olho agora o termo independente desse polinômio de grau 3, que não tem mais por que olhar os polinômios de grau 6. Né? Isso vai reduzindo as nossas possibilidades. Então, quer dizer que agora a gente está cada vez mais perto de achar todas as raízes. Então, notem, quem divide 3, mais ou menos 1, que a gente já testou, mais ou menos 2 não divide mais, então eu não preciso testar o 2 de novo, nem o menos 2. E só resta o mais ou menos 3, porque o mais ou menos 6 também já caiu fora, porque 6 não divide 3, não é divisor. Então, agora eu só vou ter que testar mais ou menos 3. E ainda, na verdade, vou fazer um teste mais objetivo, porque se eu vou chamar PQS, esse polinômio de f de x, esse polinômio de grau 3, notem o seguinte, todos os coeficientes dele são positivos. Quer dizer que se eu pegar um valor positivo e substituir no lugar de x, vai dar maior que zero, nunca vai dar igual a zero. Então, eu sei que x igual a 3 também não é raiz desse f de x e, portanto, não é raiz de p de x. Tá? Então, a última tentativa que a gente vai precisar fazer é com o menos 3, que vai dar menos 27, mais 27, menos 3, mais 3, e deu zero. Então, realmente, nós temos mais uma raiz, que é x3 igual a 3. Então, quer dizer que esse f de x é divisível por e de x, x mais 3. Então, vou usar também, vou aproveitar essa grade de Briol-Ruffini e agora dividir pelo polinômio e de x, x mais 3. Então, de novo, acelerou. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 1, 1. 1 menos 3, menos 3, mais 3, 0. Então, aqui, agora escrevemos o p de x como x menos 2. Vou até colocar o quadrado aqui. Agora, a gente escreveu f de x, que era polinômio de grau 3, pelo produto de x mais 3, e agora o polinômio de grau 2, x ao quadrado mais 1. Então, ele está quase completamente fatorado, só falta encontrar as últimas duas raízes. E aqui, como a gente já caiu num polinômio de grau 2, a gente consegue encontrar as raízes que faltam, né, pela equação de segundo grau. Então, x ao quadrado igual a menos 1, então x é mais ou menos raiz de menos 1, então x é mais ou menos i. Né? Então, as duas últimas raízes são raízes complexas e conjugadas, confirmando lá os teoremas que a gente trabalhou. Então, aqui a fatoração completa de p de x é x menos 2 ao quadrado vezes x mais 3, e agora x menos i vezes x mais i. Na verdade, a gente vai trabalhar com essas duas fatorações aqui, ó. Aqui a gente chama da fatoração com coeficientes reais. Na verdade, quando a gente chega em termos de segundo grau, e esses termos de segundo grau são raízes complexas, a gente, quando quer trabalhar só com coeficientes reais, a gente deixa esse termo de segundo grau, não mostra as raízes complexas. E aqui a fatoração completa pelas raízes. Então, aqui eu só vou botar completa.
Aí sim, tendo raiz repetida, complexa, a gente mostra todos os termos com esses produtos, né, x menos a raiz. Tá? Então, por vezes a gente vai precisar de um tipo de fatoração, outras vezes o outro tipo. Então, aqui, ó, notem o seguinte: resolva a equação algébrica x na 5 menos x na 4 menos 7x ao cubo mais 11x quadrado menos 8x mais 12 igual a zero, nos complexos. Então, os polinômios também estão relacionados a resolver equações algébricas. Equações algébricas com uma variável só, pelo menos é uma equação polinomial. Notem que resolver essa equação, a gente não tem fórmula para grau, para uma equação de grau 5, né, a gente está cansado de saber, mas como a gente já encontrou todas as raízes desse polinômio, né, pelo procedimento do exemplo 29, eu chego aqui, eu sei o conjunto de solução dessa equação. Qual é o conjunto de solução dessa equação? 2, que é repetida duas vezes, menos 3 e menos i. Então, aí estão as 5 equações, as 5 soluções, né? O conjunto de solução dessa equação algébrica. Agora a gente vai exercitar mais um pouquinho com o exemplo 31, também pelo mesmo procedimento, só que agora um pouquinho mais fácil, porque é um polinômio de grau 4. E um polinômio de grau 4, nós temos 4 raízes, x1, x2, x3, x4. Então, o produto, a gente sabe que o produto das 4 raízes, pela relação de Girard, é menos e sobre a. Então, aqui, menos e sobre a é menos 5. Então, olha aqui, ó. Olha que interessante. Quem é que divide menos 5? Nós temos pouquíssimas possibilidades, porque 5 é primo. Então, as potenciais ou as candidatas a raízes de P de x são mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Não temos mais outras alternativas. Claro, nós podemos ter raízes fracionárias, raízes complexas, como a gente já viu no exemplo anterior, mas para conseguir começar, a gente tem que ter descobrir uma raiz de qualquer jeito desse polinômio de grau 4. Na verdade, a gente tem que descobrir duas raízes. Descobrindo duas raízes, pelo procedimento de divisões sucessivas, a gente vai cair no polinômio de grau 2, e aí vocês sabem que aí, grau 2, a gente consegue. Então, vou começar pelo fácil, que é P de 1. 1 menos 6 mais 14 menos 14 mais 5, né? Se substituir x por 1, aqui o 14 menos 14 vai anular, e 1 menos 6 mais 5 também vai anular. Então, achamos a primeira raiz, x1, igual a 1. Então, quer dizer que P de x é divisível por D de x igual a x menos 1. Então, vamos fazer o processo de divisão por Briot-Ruffini. Vou colocar a raiz ali na cela, repetir os coeficientes, separar o termo independente, depois escrever P de x como produto. Então, de novo, acelero. Menos 5 mais 14 dá 9, 1 menos 14 dá menos 5, 1, 0. O que isso significa? P de x é o produto de x menos 1 por um polinômio de grau 3. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 9x menos 5. Aí, ó, como aqui o termo independente desse polinômio de grau 5 também é 5, né, no caso, né, agora é menos 5, quer dizer que eu ainda continuo com as mesmas possibilidades, né, para esse polinômio de grau 3. Então, eu vou continuar insistindo, porque a gente sempre tem que pensar que podemos ter raízes repetidas no Q de 1. Então, 1 menos 5 mais 9 menos 5. Isso realmente vai dar zero. Então, ó, nós temos uma raiz de multiplicidade 2, pelo mínimo. Então, quer dizer que a gente pode repetir o Briot-Ruffini para a mesma raiz. Então, 1 menos 5 menos 4 mais 9, 5. 5 menos 5, 0. E agora, finalmente, a gente, ó, aqui, claro, bem mais rápido, né? A gente consegue escrever como um produto agora de grau 2. X ao quadrado menos 4x
mais 5. Então, aqui, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Já que a gente chegou na equação do segundo grau, a gente vai resolver por Bhaskara. Então, 4 mais ou menos raiz de 16 menos 4 AC sobre 2A. Então, aqui ó, vai ficar 16 menos 20, vai ficar raiz de menos 4. Ó. Então, nós também teremos raízes complexas aqui nesse polinômio. Então, o x é 4 mais ou menos 2i sobre 2. Então, simplificando, vai ficar 2 mais ou menos i. Então, aqui, como eu disse para vocês, como esse polinômio de grau 2 gera raízes complexas, esse tipo de fatoração é aquela de coeficientes reais, se a gente não quer mostrar as raízes complexas. Mas se a gente quiser a fatoração completa, eu só vou colocar o quadrado aqui para economizar um pouquinho. Então, ó, x menos 2 menos i e x menos 2 mais i, né? Raízes complexas e o seu conjugado. Então, aqui a fatoração completa. Os dois tipos de fatoração que eu posso pedir. Esse é interessante, que é um pouquinho diferente o método, né? Que a gente tem que agregar bastante estratégias, mas eu acredito que esse é o último mesmo. Também vai ser mais rápido, né? Então, aqui, ó, por que isso aqui vai ser um pouquinho diferente e tem outras metodologias, né? Bom, aqui a gente tem o polinômio de grau 4. Grau 4 pode ter todas as raízes complexas. E aqui eu poderia pensar assim, bom, as raízes dividem em 36. E tentando, puxa, tem um monte de divisor de 36. Mas notando que esse P de x é uma biquadrada, eu vou fazer uma troca de variável, que aí a gente vai conseguir descobrir todas as raízes desse polinômio. Então, ó, vou fazer t ao quadrado, aliás, x quadrado igual a t, né? Geralmente é a troca que a gente faz. Então, ó, quem são essas raízes desse polinômio de grau 3 em t? Então, ó, eu posso pensar que o produto é 36 e que a soma é menos 13. Então, eu vou pensar em 4 e em 9. Ó, o produto de 4 e 9 é 36 e a soma é... Peraí, a soma é 13. Então, tem que ser menos 4 e menos 9, porque a soma tem que ser menos 13. Então, aqui, ó, voltando para x, x ao quadrado é menos 4, x ao quadrado é menos 9. Então, x é mais ou menos raiz de menos 4 e x é mais ou menos raiz de menos 9. Então, ou seja, nós temos todas as raízes complexas, as complexas e seus conjugados que sempre aparecem junto. Então, quais são as raízes desse polinômio? P de x, todas complexas. 2i, menos 2i, 3i, menos 3i. Então, qual é a fatoração desse polinômio em x? X menos 2i, x mais 2i, x menos 3i, x mais 3i. Essa aqui é aquela completa que eu disse para vocês. E se a gente não quiser a completa, se a gente quiser a polinômios reais, a gente pega e faz assim, ó, x ao quadrado mais 4, x ao quadrado mais 9, que seria a fatoração aqui desse polinômio em t, né, substituindo t porque aqui, ó, como as raízes são menos 4 mais 9, a fatoração desse polinômio em t ficaria t mais 4 vezes t mais 9, né? Porque aí as raízes são menos 4 e menos 9. Mas aí a gente, como a resposta é em x, a gente substitui t por x quadrado. Então, aqui os dois tipos de fatoração, a completa e a coeficientes reais.